Ela, junto com outras 4 mães de alunos da escola, convidou Buntavis para uma festa particular em um hotel. A proposta: ele receberia 5 vezes o seu salário mensal para participar. Foi aí que ele percebeu que Nali havia contado sobre o caso deles para outras pessoas. As 4 mulheres também estavam interessadas nele e queriam que ele fizesse parte de um encontro em grupo. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje a gente vai embarcar em mais uma daquelas histórias verdadeiras que dão um arrepio só de pensar. E olha que essa vem direto de Surat Thani, na Tailândia, mas é daquelas que a gente sente que poderia acontecer pertinho da gente, saca? O caso é pesado, viu? Envolve um professor novinho e vários dos responsáveis pelos seus alunos. Já deu pra sentir que o negócio é sério, né? Mas, sério mesmo, essa história é daquelas que te deixam de queixo caído, cheia de reviravoltas que ninguém espera. Então, bora mergulhar de cabeça nisso tudo e desvendar cada detalhe juntos. Vamos lá? Antes de mergulharmos nessa história, já aproveita para curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Quanto mais gente por aqui, melhor. Agora, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Hoje, vamos para Surat Thani, uma cidade litorânea incrível na Tailândia, cheia de paisagens deslumbrantes e uma cultura vibrante. E é lá que conhecemos Buntavis, um cara inteligente, trabalhador e sempre dedicado à família. Nascido em 1991, na região de Talat Yai, ele sempre foi aquele filho exemplar que fazia tudo certinho. Em 2010, Buntavis conseguiu uma bolsa para estudar educação na universidade e, depois de 4 anos e meio de muita dedicação, finalmente se formou. Começou sua jornada profissional como tutor na capital, até que surgiu uma oportunidade para dar aulas em uma escola primária em Surat Thani. Ele assumiu o cargo de professor de inglês e também atuava como professor substituto de orientação. Mesmo tendo estudado algo relacionado, a experiência de lecionar para crianças era totalmente nova para ele. No começo, a adaptação não foi fácil. As turmas eram grandes, o ambiente era novo, mas, com o tempo, ele pegou o jeito. Lá para dezembro de 2015, Buntavis já tinha se tornado um dos professores mais queridos da escola. E não era só por causa do seu talento na sala de aula. Sua aparência também chamava a atenção, principalmente das mães que buscavam os filhos. O diretor Manivone sempre destacava que, apesar das mensalidades da escola serem mais altas do que em outras da região, o investimento valia a pena. O corpo docente era de primeira linha, as instalações eram excelentes, com a chegada de Buntavis, a expectativa era de que novas atividades extracurriculares fossem criadas para dar um gás na escola, já que muitos dos professores já estavam perto da aposentadoria. Os alunos adoravam suas aulas. Seu jeito descontraído tornava o aprendizado mais envolvente e divertido. A garotada finalmente estava animada para ir à escola. O reconhecimento veio rápido. Em agosto de 2016, ele recebeu elogios da fundação da escola e também dos pais dos alunos. Embora seu salário não fosse muito alto comparado a outros professores mais antigos, ele adorava o que fazia e isso era o que realmente importava para ele. Mas, como ainda não era funcionário público e estava no começo da carreira, sua renda não era lá essas coisas. Para complementar, a escola permitia que ele desse aulas particulares no contraturno para alunos interessados. E foi aí que entrou Nali. Ela contratou Buntavis para dar aulas de inglês e matemática para sua filha, uma menina de 11 anos que estudava na escola. As aulas aconteciam 2 vezes por semana à noite, e logo Nali percebeu que a filha estava evoluindo rápido. Para ela, era um investimento que valia a pena, então manteve as sessões particulares. Agora, um pouco sobre a família de Nali. Seu marido, Vanazone, trabalhava no setor de transporte marítimo e vivia viajando. Ele sustentava bem a casa, mas praticamente nunca estava por perto. Nali, por outro lado, sentia falta de atenção e carinho. Então, quando Buntavis começou a frequentar sua casa 2 vezes por semana, tudo mudou. Ele trouxe um ar novo para o ambiente, algo diferente da rotina monótona em que ela vivia. Além disso, um professor jovem e cheio de energia era uma raridade no bairro. A maioria dos tutores eram senhores mais velhos ou mães que davam aulas em casa.
Os mais jovens tinham partido para a capital em busca de trabalho ou fama. A chegada de Buntavis despertou algo em Nali. E, a partir daí, as coisas começaram a tomar um rumo inesperado. Agora, voltamos para janeiro de 2017. Depois de uma das sessões de tutoria, Buntavis ficou conversando com Nali até tarde da noite. No começo, era só um bate-papo normal, mas, de repente, ela começou a fazer alguns gestos mais ousados, primeiro, tocando o joelho dele e depois subindo a mão lentamente pela coxa. Ele se afastou de imediato, recusando os avanços dela. No dia seguinte, aconteceu de novo, e, mais uma vez, ele resistiu. Mas Nali era insistente. Ela começou a oferecer dinheiro extra, garantindo que tudo ficaria bem se ele apenas relaxasse. Para um professor novato, que ainda estava aprendendo a lidar com sua nova realidade, a proposta era tentadora. No entanto, o que realmente o deixou nervoso foi a forma como ela o tocava, com um jeito que ele nunca havia experimentado antes. Afinal, ele nunca tinha estado com ninguém. Enquanto Nali o tranquilizava, dizendo que não havia problema algum, que ele só precisava ir com calma, Buntavis acabou cedendo. Foi assim que ele perdeu a virgindade. Nali foi a primeira mulher de sua vida, e, mesmo sentindo-se um pouco estranho com a situação, ele não pôde evitar a mistura de curiosidade e prazer. No entanto, ele deixou claro que aquilo precisava ser mantido em segredo. Ele sabia que, como professor, essa história poderia acabar com sua carreira. Nali concordou e garantiu que ninguém jamais saberia. Mas o caso não parou por aí. 2 semanas depois, ela pediu mais, mas Buntavis recusou. Um mês depois, ela tentou novamente, e dessa vez ele cedeu, mas não com a mesma vontade de antes. Agora, ele sentia que não tinha escolha. Nali já não era mais tão sutil, ela o ameaçou, dizendo que poderia contar tudo ao diretor caso ele se recusasse. Com medo das consequências, Buntavis aceitou, mesmo que não quisesse. O pior veio depois. Sempre que ia buscar a filha na escola, Nali provocava. Ela piscava para ele, tocava sua cintura de leve e fazia comentários insinuantes. No começo, ele tentava ignorar, mas a situação foi ficando cada vez mais desconfortável. Ele temia que outros professores ou até mesmo os alunos notassem algo e começassem a espalhar boatos. Como se isso não bastasse, Nali começou a mandar mensagens para ele, algumas delas com flertes descarados e até fotos do próprio corpo. A essa altura, Buntavis estava completamente desconfortável. Ele chegou a conversar com a diretora Manivoni, que o aconselhou a manter distância dos pais dos alunos para evitar problemas. Levando o conselho a sério, ele tomou uma decisão: iria parar com as aulas particulares. Em julho de 2017, ele usou uma desculpa convincente, disse que estava muito ocupado com o trabalho escolar e não poderia mais aceitar alunos extras. Além disso, bloqueou Nali de todas as formas possíveis: chamadas, mensagens, redes sociais. Ele cortou qualquer tipo de contato com ela. Só que essa mudança drástica não passou despercebida. Os pais dos alunos começaram a notar que o professor Buntavis já não era o mesmo. Quando ele chegou, era simpático, cheio de entusiasmo e trazia ideias novas e criativas para as aulas. Mas agora, ele estava mais fechado, mais sério, e parecia não ter mais tanto interesse no ensino. As crianças, que antes adoravam suas aulas, começaram a perder a motivação. O desempenho escolar caiu e os pais ficaram insatisfeitos. A própria Nali, junto com outros pais, começou a reclamar. Eles diziam que, se o professor já não estava contribuindo para o crescimento das crianças, talvez fosse melhor mudar de escola ou contratar um tutor particular. Afinal, com dinheiro, era fácil encontrar um bom professor particular. A diretora Manivoni também percebeu a mudança. Antes, Buntavis era envolvido com os alunos, organizava eventos escolares, apresentações musicais nos fins de semana e até visitava a casa de alguns estudantes para criar um vínculo com as famílias. Mas agora, ele passava a maior parte do tempo na sala dos professores, evitava interações e parecia estar apenas cumprindo tabela. Preocupada, Manivoni o chamou para conversar e fez um alerta. Se ele continuasse daquela forma, a escola teria que buscar um professor mais engajado para substituí-lo. Isso fez Buntavis refletir bastante sobre tudo o que estava acontecendo.
Ele percebeu que sua energia e motivação tinham começado a cair exatamente na época em que Nali entrou na sua vida. Aos poucos, ele foi se sentindo desconectado dos alunos, do trabalho e até de si mesmo. Depois de pensar bastante, decidiu que precisava dar a volta por cima não só para o bem dos alunos, mas também para proteger sua reputação e a imagem da escola. Com isso em mente, ele voltou aos seus hábitos antigos, organizando atividades extracurriculares e até retomando as aulas particulares. Ele queria mostrar que ainda era o mesmo professor dedicado de antes. Em outubro de 2017, Boom Tavis começou a dar aulas particulares novamente, incluindo para a filha de Nali, que agora estava na 6ª série e se preparando para os exames finais. Desta vez, as aulas eram mais intensas, focadas em todas as matérias importantes para o exame nacional. Mas, mesmo com esse novo ritmo, o comportamento de Nali continuava o mesmo. Ela voltou a tocá-lo, a provocá-lo, e, dessa vez, ele não sentiu que podia recusar. Afinal, ela era uma mulher influente na comunidade e ainda estava pagando a ele um valor absurdo, o dobro do que ele ganhava em um mês. Aos poucos, ele começou a ver aquilo como uma relação de troca. Era estressante? Sim. Mas, no fim das contas, ele também estava se beneficiando. Pelo menos, era isso que tentava convencer a si mesmo. Mas a situação ficou ainda mais tensa quando, em janeiro de 2018, o marido de Nali, Vanazzoni, voltou de suas viagens. Se ele descobrisse alguma coisa, Boom Tavis sabia que estaria em apuros. No entanto, nada poderia tê-lo preparado para o que aconteceu em fevereiro de 2018. No início do mês, Vanazzoni saiu para mais uma viagem, e Nali aproveitou a oportunidade para fazer uma proposta inesperada. Só que, dessa vez, ela não estava sozinha. Ela, junto com outras 4 mães de alunos da escola, convidou Boom Tavis para uma festa particular em um hotel. A proposta: ele receberia 5 vezes o seu salário mensal para participar. Foi aí que ele percebeu que Nali havia contado sobre o caso deles para outras pessoas. As 4 mulheres também estavam interessadas nele e queriam que ele fizesse parte de um encontro em grupo. Boom Tavis ficou furioso. Como ela teve coragem de expor aquilo para outras pessoas? Ele a confrontou na mesma hora. Eu nunca contei nada para ninguém, mas agora todo mundo sabe. E se alguém falar com a diretora? Você já pensou no que pode acontecer? Isso pode destruir minha carreira. E a sua também. Mas Nali tentou acalmá-lo. Relaxe. Essas mulheres não são de falar demais. Nós já fizemos festas assim antes e ninguém nunca descobriu. Vai ficar tudo bem. Boom Tavis não estava convencido. A ideia de estar cercado por 5 mulheres ao mesmo tempo deixava ansioso. Ele tentou recusar, mas Nali continuava insistindo. Até que, por fim, mandou uma quantia de dinheiro e disse: "Tudo certo. Te vejo no sábado." Ele hesitou. Sentia que algo estava errado. Mas, no fim, aceitou. Então, na noite de 8 de fevereiro de 2018, Boom Tavis foi até o hotel. No começo, pensou que encontraria apenas Nali. Mas, assim que chegou, percebeu que algo estava estranho. Por volta das 22 horas, ele começou a sentir o corpo pesado, os músculos tensos, como se não conseguisse mais se mexer direito. Nali o ajudou a deitar na cama e, poucos minutos depois, 4 outras mulheres entraram no quarto. Ele as reconheceu na hora, eram mães de seus alunos. Elas riram e tentaram tranquilizá-lo. "Relaxa. Não precisa ficar tenso. Só queremos nos divertir um pouco. Ninguém vai saber de nada." A partir desse momento, tudo virou um borrão. Ele tentou reagir, tentou impedir, mas estava em total desvantagem. Nali, junto com as outras mulheres, Boacham, Sivone, Malika e Vatsana, começaram a despi-lo. Ele queria lutar contra aquilo, mas simplesmente não conseguia se mover. O que aconteceu depois? Foi uma longa noite que parecia não ter fim. Na manhã seguinte, Boom Tavis acordou sozinho. O quarto parecia mais frio e vazio do que nunca. A cabeça ainda estava confusa, o coração acelerado. Ele tentou entender o que tinha acontecido na noite anterior, mas a sensação de algo estar muito errado só crescia. Sem perder tempo, pegou suas coisas e saiu do hotel apressado. Ainda abalado, foi direto para a delegacia relatar tudo. Mas a recepção que recebeu não foi nada como esperava.
Os policiais ouviram sua história, mas logo trocaram olhares entre si, visivelmente céticos. Não havia provas concretas, nada além de suas palavras. E quando descobriram que ele havia recebido uma grande quantia em dinheiro, as dúvidas só aumentaram. Será que ele estava envolvido em algo maior? Teria aceitado participar daquilo desde o começo e agora queria se livrar da culpa? Alguns até especularam que ele poderia ter sido contratado para aquilo. O caso logo chegou até a diretora Manivoni. Quando ela viu o relatório policial e leu as mensagens trocadas entre Buntavis e Nali, ficou chocada. Nunca teria imaginado que algo assim pudesse acontecer. Mesmo assim, tentou aconselhá-lo a se acalmar e deixar que a polícia investigasse tudo. Mas, para Buntavis, esperar não era uma opção. Ele sentia que ninguém estava levando sua história a sério. Tudo o que ele queria era justiça. Mas, em vez disso, parecia que estavam tentando silenciá-lo. Numa tentativa de se distanciar daquela confusão, ele decidiu devolver o dinheiro para Nali. Talvez isso deixasse claro que ele queria cortar qualquer ligação com aquilo. Mas a resposta dela foi um verdadeiro tapa na cara. Ela riu. Nossa, como você é fraco, disse ela, debochada. Tá exagerando demais. Homens como você fazem isso o tempo todo e são pagos por isso. Não vem fingir que não sabia. Buntavis sentiu o sangue ferver. Para ela, tudo aquilo não significava nada. Nenhum arrependimento, nenhuma culpa. Só desprezo. Naquela noite, algo dentro dele se partiu. No dia 17 de fevereiro de 2018, como de costume, ele foi à casa de Nali para dar aula particular ao filho dela. Mas, dessa vez, quando terminou a aula, ele não foi embora. Subiu as escadas sem fazer barulho e entrou no quarto dela. Trancou a porta atrás de si. Nali, distraída, olhou para ele sem entender. Espera, meu filho ainda tá dormindo. Começou a dizer, mas não teve tempo de terminar a frase. O tapa veio rápido e forte, fazendo com que ela tropeçasse e caísse. Antes que ela pudesse se levantar, ele a segurou com força, prendendo suas mãos e apertando seus dedos ao redor de seu pescoço. Os olhos de Nali se arregalaram. Ela tentou lutar, tentou gritar, mas sua voz não saiu. O rosto começou a ficar vermelho, depois roxo, depois azul. Seus movimentos foram ficando cada vez mais fracos, até que cessaram por completo. E, ainda assim, ele não parou. Pegou um travesseiro e pressionou contra o rosto dela, segurando por mais alguns minutos. Só quando teve certeza de que ela não respirava mais, soltou. Então, simplesmente saiu do quarto. Desceu as escadas como se nada tivesse acontecido e saiu da casa. A empregada e o filho de Nali demoraram alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Mas, assim que perceberam, ligaram para a ambulância. Nali foi levada ao hospital, mas já era tarde demais. Com apenas 36 anos, foi declarada morta naquela mesma noite. A polícia agiu rapidamente e prendeu Buntavis. Mas o que aconteceu depois pegou muita gente de surpresa. A diretora Manivoni, que sempre acreditou nele, se recusou a aceitar que ele fosse tratado como um criminoso sem que toda a verdade viesse à tona. Ela reuniu todas as informações que conseguiu e contratou um advogado para investigar o caso mais a fundo. Levou as mensagens trocadas entre ele e Nali, os boletins de ocorrência e explicou como Nali e outras mulheres haviam manipulado Buntavis para tirar vantagem dele. O advogado conseguiu ainda mais provas. As câmeras do hotel mostravam que a reserva havia sido feita no nome de Nali, para 5 pessoas. Além disso, funcionários do hotel se lembravam de ter ouvido um homem gritando no quarto naquela noite, mas ninguém quis interferir. Na manhã seguinte, viram Buntavis saindo do hotel chorando, dizendo que ia para a delegacia. Foi aí que começaram a suspeitar que algo muito errado tinha acontecido ali. E mais, a equipe de limpeza conseguiu identificar 2 das mulheres envolvidas, apenas pela cor dos cabelos, mesmo sem saber seus nomes. Essas novas revelações mudaram o rumo da investigação. Os pais de Buntavis, que sempre confiaram no filho, reforçaram seu apoio. Tinham certeza de que ele agiu sob uma pressão esmagadora, após ter sido vítima de abuso. Onde há fumaça, há fogo, disseram, determinados a ajudá-lo no tribunal. No fim, 4 mulheres foram presas: Buacham, Sivone, Malika e Vatsana.
Quando foram interrogadas separadamente, 2 delas confessaram seu envolvimento. As outras só admitiram a verdade quando foram confrontadas juntas. Todas alegaram que Nali tinha sido a mentora de tudo. Elas convidou para o hotel, dizendo que Buntavis era fácil e que deveriam pagar pelo tempo dele. O dinheiro que arrecadaram somava quase 6 vezes o salário mensal dele, mas apenas metade desse valor foi transferida para sua conta. E então, uma revelação ainda mais chocante veio à tona. As mulheres admitiram que, naquela noite, Nali colocou algo na bebida de Buntavis. Ele foi drogado, o que o deixou incapaz de resistir. Elas reconheceram que aquilo havia passado dos limites e que teriam que pagar pelas consequências. E o caso tomou outra reviravolta quando um homem chamado Chaisavan apareceu no tribunal. Ele afirmou que também tinha sido vítima do mesmo grupo de mulheres. Elas o drogaram da mesma forma, colocando algo em sua água. Durante seu próprio depoimento, Buntavis falou sobre o ódio e ressentimento que guardava de Nali. Ele recusou suas investidas várias vezes, mas ela nunca aceitou um não. Continuou insistindo, manipulando e até ameaçando. A polícia, por sua vez, justificou sua falta de ação. Disseram que não ignoraram as queixas dele, mas que, sem provas concretas, era difícil agir. Para eles, Buntavis poderia simplesmente ter recusado ir ao hotel, já que recebeu dinheiro antes do encontro. Por isso, os policiais não foram punidos. Apenas seguiram o protocolo. O caso foi a julgamento e, em 23 de agosto de 2018, o Tribunal Superior Municipal de Surat Thani anunciou sua decisão. Buntavis foi condenado por homicídio em 2º grau, considerando as circunstâncias de autodefesa e a pressão emocional extrema. Sua pena foi de 7 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir pelo menos 4 anos. Já Buasham, Sivone, Malika e Vatsana foram condenadas por difamação e conduta ilegal, cada uma recebendo uma pena de 30 meses de prisão. Que lições podemos aprender com essa história?